Tá? E aí aqui, a ideia hoje é a gente pensar no setor de distribuição de uma forma um pouco mais ampla, considerando os intermediários e olhando o mercado também de uma forma um pouco mais ampla. E embora o viés aqui seja, poxa, mudanças jurídicas que aconteceram, são mudanças jurídicas que têm um impacto negocial e razões negociais muito relevantes. E é muito importante a gente entender esse momento como um todo, por que tudo isso está acontecendo, para tentar, de alguma forma, prever um pouco do que vai vir nesse novo mercado que a gente vai ter com tudo isso em vigor. E até pensando na pergunta que o Danilo fez da montagem da gestora, teoricamente a CVM está resolvendo esse problema de um jeito bem específico. Mas a gente vai falar disso também, que agora a própria norma de fundos exigir que o regulamento do fundo traga a taxa máxima de distribuição desassociada da taxa de gestão. Até hoje, taxa de distribuição está dentro da taxa de gestão. Então, é 2 mais 20, quanto o distribuidor recebe? Nobody cares. A partir de agora, o regulamento do fundo vai ter a taxa do administrador, a taxa do gestor e a taxa do distribuidor. Então, o preço do intermediário começa a estar explícito para o investidor, que vai eventualmente olhar para o mesmo fundo sendo distribuído na corretora A ou na corretora B e o preço ser diferente, porque tal corretora é mais barata, tal corretora é mais cara. Está claro o preço do distribuidor a partir de agora. Isso, naturalmente, vai começar a trazer uma série de constrangimentos, né? Ou, pensando, talvez tenham palavras melhores do que constrangimentos, mas esse é só um sinalzinho do nível de mudança que a gente está passando no mercado de distribuição como um todo. E pensar que isso tinha começado em 2017 com tem que abrir a remuneração do assessor. Olha onde a gente chegou, do ponto de vista até também como uma vitória para o mercado da assessoria. Mas vamos entrar aqui, então, nessas mudanças, né? E aí, aqui, quando eu trago esse até 2015, eu estou falando de 1976 até 2015, que é quando a 6385 saiu, que é a Lei de Mercado de Capitais. A Lei de Mercado de Capitais, ela criou o tal do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, né? E o Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários é o sistema onde estão lá os participantes que podem efetivamente vender valores imobiliários para terceiros. Até 2015, esse tal desse sistema, ele contava única e exclusivamente com instituições financeiras, com as bolsas, né, e com os prepostos das instituições financeiras, vocês, os agentes autônomos de investimento. Ou seja, era um mercado que pouca gente podia entrar. E para entrar, ou eu estou representando alguém como preposto, que significa que eu sou a mesma entidade, né, estou representando aquela entidade, não estou vivendo sozinho. Ou então eu sou um banco, eu sou uma instituição financeira, um banco de investimento que tem o quê? Exigências de capital mínimo. Esse lance da exigência de capital mínimo que uma instituição financeira tem é muito relevante nisso aqui, porque isso é uma estratégia do regulador. É uma estratégia do regulador em pensar, óbvio que aqui estou reduzindo, né, não é o único motivo, mas o que o capital mínimo tem? Tem o tal do deep pocket, como proteção para o investidor. O que isso significa? E aí é mais fácil até fazendo uma comparação, seja com a sociedade de assessoria ou com a de gestão de recursos, por exemplo. Quando vocês vão montar uma sociedade, qualquer que seja, vocês têm que definir o tal do capital social. Quanto que eu estou colocando de dinheiro para começar essa sociedade, esse capital social é segregado do meu, então não é o meu patrimônio pessoal, esse é o dinheiro que eu estou colocando em risco nessa atividade. Teoricamente, eu vou responder no máximo até esse dinheiro que eu coloquei de capital social. Nenhuma entidade, a não ser instituições financeiras no mercado de capitais, tem uma exigência de capital mínimo. No sentido de você poder montar uma gestora ou uma empresa de assessoria com R$5.000. Capital social que eu estou colocando aqui na empresa é R$5.000 e são R$5.000 a quantidade de dinheiro que eu estou disposto a arriscar nesse negócio na minha vida. Óbvio que tem todo um lado de custo Brasil, em que muitas vezes se desconsidera a personalidade jurídica, ataca bem do sócio, mas isso é risco Brasil, isso não é o direito teórico que a gente vive. Só que dentro dessa linha de capital social, então, quando a gente olha para todas as outras empresas do mercado que estão lidando com dinheiro de terceiros, o fato delas não terem um capital mínimo faz com que elas não tenham o quê? Que elas não passem para o regulador a tranquilidade de que, caso dê algum problema com o dinheiro dos outros, você vai ter dinheiro para indenizar. Porque se a tua empresa não tem um caixa mínimo, não tem um patrimônio mínimo, e, sou um gestor que tem um capital social de R$5.000, mas estou fazendo gestão de 5 bi, eu posso causar prejuízos muito maiores do que a disponibilidade de caixa que eu tenho dentro da empresa da própria empresa que eu sou sócio. Então, a ausência dessas exigências faz com que a CVM, durante muito tempo, tenha pesado, falando, para o mundo da distribuição, nessa hora aqui, que é a hora da venda do valor mobiliário, e aí vale a gente fazer aquela digressão, venda de um valor mobiliário que envolve risco, retorno, patrimônio de terceiro, no mercado em que a informação é assimétrica. E aí, no mercado em que a informação é assimétrica, normalmente é no momento da venda que, se você quiser enganar, se engana.
seja o médico, seja o mecânico, seja qualquer situação de venda de qualquer coisa onde um sabe mais que o outro, você sempre tem a chance de comprar burrice e não de vender inteligência. Então, nessa hora, o que a CVM faz? Bom, essa atividade, CVM não, né? A própria legislação e depois a CVM, essa atividade de venda, que é a atividade onde eu tenho mais risco, eu só vou deixar fazer quem tem dinheiro para indenizar. E aí eu vou para a instituição financeira, que tem a obrigação de manter não sei quantos milhões em caixa, que tem a obrigação do quê? De ter dinheiro dentro da empresa. Você nunca vai ter um cenário que não tem caixa, não vai ter um cenário que não tem capital, para caso alguém seja prejudicado, algum investidor, vai ter alguém lá que vai ter dinheiro. Por isso que esse é o papo do Deep Pocket. E isso durou até 2015. Até 2015, esse sistema era populado única e exclusivamente pela instituição financeira e pelo preposto. Quando a gente olha para as normas do sistema de distribuição de valores imobiliários, ela tinha, então, um peso muito grande nos players, quem que pode fazer parte desse sistema, e um peso muito grande, aí já pensando nos produtos, nos ritos e nas informações necessárias das ofertas. Aí a gente pensa na tal da oferta 400, a gente pensa no prospecto de 500 páginas, que muitas vezes funciona como uma pólice de seguro para o distribuidor. E aí aqui também vale uma outra digressão, que é, quando a gente olha para a crise de 2008, isso foi o principal, o catalisador muito forte de mudanças nesse mundo, a gente vivia muito na base da transparência da informação. Então, eu, como vendedor ou como prestador de serviço no mercado financeiro, na hora que eu estou mostrando um investimento para o cliente, eu tenho que dar todas as informações necessárias para ele tomar a decisão. E aí eu dou 700 páginas de documento com um texto completamente ininteligível, porque é advogado e economista escrevendo, e a gente não ajuda nem um pouco em linguagem simples, né? Eu sempre falo, o regulamento de fundo é um documento que a gente faz só para a gente entender. A última pessoa que vai entender aquele negócio é o investidor, né? E aí a gente lotava de documento, lotava de informação e colocava risco até do meteoro cair no planeta, que aí, no final das contas, se der algum problema, eu vou falar na justiça, puta, eu falei aqui que existia esse risco. Foi na crise de 2008, e todo o quebra-quebra que aconteceu depois dali, que os reguladores internacionais, que depois isso acabou acontecendo aqui no Brasil, falou, porra, gente, não adianta só dar informação, você tem que saber se a pessoa consegue interpretar aquela informação. E isso chama o quê? Suitability. O suitability vem como resposta a isso, ao excesso de informação que a gente deu como proteção para a instituição, e aí, teoricamente, os reguladores exigem que a gente dê um passo a mais. Olha, não só dá toda a informação, mas verifica se o investidor tem a capacidade de entender, se ele tem experiência, se ele tem trajetória no mercado. Obviamente, traz como uma obrigação adicional, que teoricamente era para proteger o investidor. Se atingiu essa finalidade, não sei, mas traz essa obrigação adicional para a gente como um abandono do princípio da transparência, como sendo o único relevante nessa história. E aí eu trago isso por quê? Porque aqui funciona do mesmo jeito. A gente passou a ter suitability a partir de 2015, ou 2014 aqui no Brasil, mas é só agora, com a resolução 160, que saiu há pouco tempo, que a CVM virou para o mercado e falou, gente, vocês precisam simplificar esses documentos. Não dá para você querer fazer uma oferta para o varejo com 1000 páginas de prospecto, de documento, de regulamento, de escritura de emissão, do que quer que seja. Então, a gente vinha de um cenário, e aí aqui não é que em 2015 mudou tudo, porque foi uma sequência de acontecimentos, em que o peso das normas do sistema de distribuição de valores imobiliários é quem participa, que tipo de oferta que eu posso fazer? Só posso fazer oferta pública e, se eu quiser, eventualmente eu faço a tal da 476, cheia de limitação. Então, muito peso na quantidade de informação e no ritual das ofertas de investimentos e pouco peso em transparência de remuneração e na questão de conflitos de interesse. E, de alguma forma, aqui, óbvio que são mais interpretações, né? E aí eu coloco essa balancinha aqui, que dentro da balancinha da proteção do investidor, o peso estava aqui. Estava no player, no rito, na informação. Ali era o peso, e aí aqui, não está aparecendo? Estava escrito aqui transparência e conflitos de uma forma mais clarinha, mas aconteceu alguma coisa aqui que saiu. Exato, era tão leve que nem apareceu na apresentação. Está aqui sim, agora que eu estou vendo, está ótimo. Enfim, e talvez tivesse pouco peso para essas coisas, porque o regulador tinha tranquilidade de que, gente, se der besteira, tem o banco lá, tem a corretora lá, vai ter dinheiro para pagar. E até eu acho que vale lembrar, e isso tem muita pesquisa jurisprudencial interessante nisso, seja no mundo... Comecei a ter o seu problema. Bom, em outros aspectos do mercado financeiro, que é, se você vai para a justiça, como investidor, eu aciono
A corretora, eu aciono a gestora no judiciário, que mal entende de sociedade, é garantido que eu vou levar. Se o judiciário fosse rápido, ia ser maravilhoso ser investidor de varejo no Brasil. Porque você ganha todas. Os caras aplicam o Código de Defesa do Consumidor na relação de investimento. Então, assim, essa proteção, e aí a gente tem que separar. Uma coisa é a ideia da proteção, outra coisa, de novo, é custo Brasil. É o fato da gente fazer o negócio todo errado quando vai para o judiciário, e que demora, e que tem uma decisão muito louca, de gente que não sabe o que está falando. Essa é uma consequência mais prática da história. Mas, do lado teórico, era um pouco isso que se apresentava. Vou pesar aqui para a transparência do quanto as pessoas estão recebendo dentro desse mercado ou com os próprios conflitos de interesse, porque eu sei que o investidor está protegido caso dê problema. Isso foi o que aconteceu até 2015. E aí, a partir de 2015, a gente começa a ter algumas mudanças, até no final de dezembro de 2014, março de 2015. Aqui eu vou falar de alguns assuntos que eu ainda não falei, mas que eu não vou entrar muito no detalhe, porque eu vou falar um pouco deles melhor daqui a pouco. Mas tudo começa em dezembro de 2014 e março de 2015, quando a gente tem a tal da instrução CVM 555 e a 558. Nova norma de fundos, nova norma de gestores e administradores. A nova norma de fundos, sob a ótica de conflitos, trouxe uma obrigação de reversão de rebate do fundo investido para o fundo investidor quando o rebate era negociado. Vou falar um pouco mais de rebate daqui a pouco, mas só para vocês ficarem na cabeça. Tinha algumas exceções, mas ela já fala, olha, sempre que tiver rebate de um fundo investido para o investidor, isso não vai ficar para o gestor, isso volta para o fundo investido, para o fundo investidor. E aí ela traz algumas exceções, exceto se for FIDER espelho, exceto se for fundo para profissional. Em março de 2015, nesse mesmo conjunto regulatório, a CVM passa a permitir que um gestor e um administrador de fundo de investimento distribuam os seus próprios fundos. E esse foi um grande primeiro rompimento. Foi a primeira vez que a CVM admitiu, no sistema de distribuição de valores imobiliários, uma instituição não financeira que não fosse um preposto de uma instituição financeira. Porque a gente estava lá como assessor, só que eu estava como preposto. Aqui não. Eu tenho uma instituição que pode distribuir, não tem exigência de capital mínimo e ela distribui sozinha. E eu lembro, eu participei bastante dessa discussão também, o quanto foi complicado, mas interessante convencer a CVM, você tem poder para fazer uma instituição não financeira ser distribuidora. A própria CVM questionava a competência dela para fazer isso. Mas, poxa, foi um papo muito bom, que acabou virando, deu certo, e a gente passou a ter, em 2015, o primeiro camarada do sistema de distribuição de valores imobiliários que não era uma instituição financeira. Em 2017, sai a nova regulamentação da plataforma de equity crowdfunding, que é aquele negócio maluco de empresa pequenininha, que pode ser listada numa bolsa, que vai ser listada na bolsa da plataforma, que pode ser investida pelo investidor de varejo. Né? O investidor de varejo não pode comprar fundos com limites extrapolados, mas equity crowdfunding ele pode comprar à vontade. No momento em que a CVM lança essa norma em 2017, quem é que também passa a fazer parte do sistema? A plataforma de equity crowdfunding, que também não é uma instituição financeira. Em 2018, a CVM faz a mesma coisa com securitizadora. Companhia securitizadora, em crise CRAS até 100 milhões, que não são instituições financeiras, são companhias abertas, com registro na CVM e tudo, mas não são instituições financeiras, vão poder distribuir os seus próprios crise CRAS que forem até 100 milhões de reais. A gente vai vendo a CVM cada vez mais dando esse passo. Estou trazendo mais gente para esse universo e são pessoas que têm menos exigência de capital ou nenhuma exigência de capital. E aí a gente vem para 2022 e os próximos. Julho de 2022 acontece 160 e 161. Deixa de ser instrução CVM, não é isso que mudou, né? Mas aqui a gente já começa a falar de resolução CVM. E essas duas normas são duas normas muito relevantes dentro daquela balança que a gente estava falando, porque a 160, teoricamente, é a nova 400, a nova regra de oferta. E essa nova regra de oferta mudou toda a dinâmica das regras, das informações que eu tenho que colocar e dos próprios rituais das ofertas. A gente passa a ter hoje a exigência de fazer documentos simples e até nas ofertas públicas ter uma lâmina que consiga resumir o negócio todo numa lâmina só. Seja um CRI, seja um CRA, seja uma debênture, seja um fundo, a gente passa a ser obrigado, e eu gosto, o Rangel, diretor da CVM, estava falando isso esses dias, que a gente demora muito para escrever pouco. Escrever muito é fácil. Difícil é conseguir pegar e fazer de uma forma concisa das informações que realmente importam. Então, o exercício de fazer essa lâmina é um exercício fantástico que o mercado vai começar a fazer. Porque a gente vai ter que começar a olhar para aqueles parágrafos malucos que a gente escreve e falar, pô, isso aqui deve dar para fazer em uma frase só. E aqui também é curioso ver que isso vem de um movimento que já está acontecendo lá fora também. A SEC, que é a CVM americana, lançou um documento que é fantástico, em que ela fala, gente, vocês precisam
Você trazer uma linguagem mais palatável para o investidor. Tem que usar uma linguagem mais simples. E aí eles pegam vários parágrafos de prospectos, que são os parágrafos desse tamanho, cheio de polissílabo, e falam, ó, esse parágrafo podia ser essa frase. E ele vai dando exemplo. Ó, parágrafos que eu sempre vejo em prospecto que podia ser substituído por uma frase. Então, esse movimento mundial que já vem acontecendo é um movimento que a gente começa a trazer para cá, onde a CVM, então, reduz a quantidade de informações, fala para a gente focar no importante, pode até ter o prospecto de 500 páginas, só que vai ter que ter um resumão aí que é igual de todo mundo, que vai falar tudo que o camarada precisa saber para investir nessa oferta. E, além disso, com a 160, a CVM abre muito o que era a tal da oferta 476. Né, porque a gente vive no mundo da oferta pública, que é a tal da oferta 400, que tem um rito específico, que aí eu vou distribuir qualquer que seja o produto para o varejo, e a gente tinha lá a tal da 476, que era a oferta que não exigia um registro prévio, só que eu podia falar com 50 ou 100 investidores, converter no máximo no começo 25, depois 50, que era a tal da oferta restrita. O que não existia na regulamentação brasileira? A oferta privada. Só existia oferta pública de valor imobiliário. Ou ela é pública registrada previamente, ou ela é pública com esforços restritos. Privada não existe. E a gente começou a ter algumas mudanças na jurisprudência da CVM, até que a gente chega aqui na 160 e se cria o conceito de oferta privada, ou seja, não é nem oferta com esforços restritos, se amplia todos os limites do que era 476. Então, eu posso hoje fazer uma oferta restrita botando anúncio no jornal, óbvio que não exagero, mas desde que falando, ó, isso aqui é só para investidor profissional, colocando os requisitos do tipo de investidor que eu posso trazer, a gente pode hoje trazer publicidade para esse tipo de oferta, ou seja, tira o peso do rito, tira o peso da informação, abre possibilidades para novos tipos de oferta mais flexíveis e mais rápidas para o mercado. E junto com ela vem a tal da 161, que também é uma que passou, não vou falar que passou batido, mas eu acho que está sendo menos falado do que devia, que é a CVM trazendo uma nova figura para o mercado de capitais, que é a figura do coordenador líder de ofertas, não é nem coordenador líder, é coordenador de ofertas de valores imobiliários. E essa figura do coordenador de oferta de valores imobiliários é uma figura que exige um registro igual de uma gestora, ou igual, eventualmente igual de um assessor. O nosso vai ser um pouco mais simples, mas exige um rito de registro relativamente simples, com política, tem que ter 2 diretores e tal, só que passa a fazer o quê? A permitir que eu seja coordenador de ofertas sem ser instituição financeira. Eu posso agora, com uma PJ, com capital social de R$5.000, ser coordenador de uma oferta e contratar a XP como participante. Mas quem está tocando sou eu. E essa atividade de coordenação, a gente está começando a ver as pessoas pedindo autorização, ela é o principal, eu acho, passo dado na CVM com relação a essa ampliação de quem pode participar desse mundo que é o universo do sistema de distribuição de valores imobiliários. Porque antes, mesmo nesses casos aqui, né, você vê, pô, liberei até 100 milhões, liberei só ali dentro da plataforma, liberei só o seu próprio fundo. Agora não. Agora, ó, você pode ser um distribuidor sem ser efetivamente uma instituição financeira, inclusive para coordenação de oferta, inclusive como coordenador líder. E aqui vem uma provocação. Né? Será que não vale a pena pensar nessa autorização naquele grupo? Porque será que, de repente, o deal flow que eu tenho dentro de casa não pode me fazer pensar num CRI, num CRA, numa debênture, alguma coisa que eu não vou nem precisar contratar corretora para fazer? Eu vou fazer sozinho e, no máximo, vou precisar de um banco liquidante? Então, esse aqui é um turning point. Em dezembro de 2022, vem a nova norma de fundos. A gente está num momento parecido com o de 2015, de uma puta reforma com relação a toda a regulamentação. E na nova norma de fundos, a CVM passa a exigir 2 coisas. Como eu já falei, a abertura da taxa máxima de distribuição, vamos falar disso mais um pouquinho ainda, e a divulgação de acordos de rebate. E até um ponto que eu não coloquei aqui, mas eu falo mais para frente, tira a exceção que ela tinha colocado em 2015. Em 2015, a CVM falou, ó, todo mundo reverte o rebate, esses rebates entre gestores para a carteira do fundo investidor, mas tinha aquelas exceções do período profissional. E agora, em 22, a CVM fala, ó, acabou a exceção. Seja profissional, seja FIDER, espelho, tem rebate e volta para o fundo investidor. O que significa volta para o fundo investidor é não pode ir para o gestor, não pode ir para a parte relacionada. E a gente tem agora, em fevereiro de 2023, como a gente mesmo está falando, a 178 e a 179, onde a 178 elimina todas as restrições de capital e atividade que a gente tinha como assessoria, e a 179 exige a abertura da remuneração do intermediário, né? E aí, obviamente, incluindo a nossa lá no meio. O que a gente está vendo nesse movimento aqui desses 7, 8 anos? Mudança informacional,
um rompimento da conexão entre a distribuição e a custódia. E acho que esse é um ponto bem importante, porque a distribuição ela começou com a liquidação junto. Ou seja, eu não estou só vendendo, eu estou fazendo o recurso passar por aqui, na conta cliente da minha corretora, para finalmente liquidar. Então, esse combo sempre vivia junto. Começou a separar um pouquinho ali, e agora, com o coordenador, ela separa completamente a atividade intelectual de distribuir valores imobiliários do processo de liquidar esse investimento. Além disso, acho que vale mencionar, isso aqui é um movimento parecido com o do Banco Central. O Banco Central também vem fazendo movimentos parecidos no sentido de permitir que sociedades de menor porte, com muito menos capital, possam dar empréstimo, possam fazer arranjos de pagamento. Então, a gente já vem nesse movimento de flexibilização, onde o nível de exigência prudencial do participante para poder emprestar dinheiro, para poder receber pagamento, cai muito para que se aumente a concorrência, porque, no final, os dois mercados, tanto da distribuição quanto do mercado bancário, ficaram absolutamente consolidados, inclusive pela barreira de entrada de se fazer esse negócio. E aí, aqui, o que a gente tem? Se você não quiser fazer a custódia, ter o dinheiro aí dentro, não tem mais essa exigência. Vamos focar no serviço. E aí, como serviço intelectual, como serviço de distribuição, você não vai precisar ter esse nível de exigência de capital mínimo, de dinheiro em caixa, etc. Depois dessa história, então, e aí agora entrando nos detalhes um pouco melhores de cada uma delas, a gente passa, então, a ter esses novos players. E todos esses novos players trazem algumas consequências. E a primeira consequência é, se eu estou fazendo a distribuição por não financeira, então eu não tenho a tal da conta cliente, eu não tenho PCO. Então eu tenho que saber, vou lá ser o coordenador de uma oferta, não tenho PCO, não vai ser PCO, vou ter que fazer distribuição identificada com o custodiante. Então, a história do cliente é meu e eu tenho cadastro e para frente só vai um código, não vai existir nisso aqui. Seja na coordenação, seja no gestor que distribui os próprios recursos. Porque eu ainda preciso de uma instituição para fazer a custódia, mas que não necessariamente é uma corretora. Pode ser, como eu falei, o tal do banco liquidante. Além de... e aqui, a própria questão que eu acabei de falar, de que as ofertas públicas, quando feitas por um coordenador líder que é uma instituição financeira, vai ter que ter o tal banco liquidante para fazer a liquidação financeira da transação. A grande vantagem é que esse bicho aqui é muito mais barato do que uma corretora no momento que você for montar a sua oferta. Além disso, quando a gente olha, então, para esse mundo da coordenação de ofertas, o primeiro ponto é, quando a gente olha para aquela parte da norma que o Felipe comentou, que é assessores de investimento não podem exercer atividades conflitantes aí dentro do mesmo CNPJ, ela traz como exemplo administração, consultoria, mas que são atividades típicas de buy-side. Não tem nenhum exemplo ali de sell-side. E acho que é muito nítido pensar e perceber, e óbvio, vale a gente botar naquele ofício para a CVM, que a coordenação não é uma atividade conflitante. Eu, assim, dentro do meu raciocínio, eu não sei o quanto a CVM já pensou nisso, porque no final das contas a gente, como coordenador, pode contratar gente autônomo. E, eventualmente, eu vou ter dentro de um mesmo CNPJ, e aí acho que por uma série de razões, inclusive fiscais, pode não valer a pena enfiar tudo no mesmo CNPJ. Mas ter a atividade dentro do grupo passa a ser algo, como eu falei, uma provocação que vale a pena refletir. Como eu falei, registro prévio, 2 diretores, um de negócio, um de compliance, outro bicho. Um pouco mais restrito com relação a recursos humanos e intelectuais. Mas não tem a exigência do tal do capital mínimo. E aí aqui uma pergunta que acho que no final das contas, eu ouvi essa pergunta há tanto tempo, assim, sabe? E hoje eu tenho uma resposta específica diferente para ela, mas que é, se a gente vai para esse mundo da coordenação, que eu estou fazendo uma oferta, tem um banco liquidante, não tem eventualmente vou ter umas corretoras que vão participar ou não. Mas aquele cliente que entra por mim, eu faço cadastro, liquido a oferta lá no liquidante. De quem é esse cliente? Porque o que eu tenho dele? Eu tenho a ficha de cadastro. E acho que o grande ponto é a ficha de cadastro que dá o ativo, né? E acho que hoje, com todas as regras de portabilidade que a gente passou a lidar, com tudo que aconteceu, inclusive da liberdade de movimentação, Open Banking, Open Investments e afim, a principal resposta aqui é que o cliente é dele mesmo, de mais ninguém. Tanto pela ponto de LGPD, essas coisas, essa história do eu ou aquele é o dono do cliente. Não, o cliente é dele, ele é dono de si próprio. Mas hoje fica ainda mais nítido que o que conta é o valor do relacionamento e não a custódia. É daqui que a gente vai ficar cada vez mais com a sensação de que o valor do cliente está no relacionamento. E isso é muito bom para a gente também como indústria, que muitas vezes olhava para a custódia como sendo o tal do dono do cliente. Junta essas duas coisas. O cliente é dele mesmo e do outro, o que vale é o relacionamento. E acho que a gente já viu muita coisa no mercado, desde que isso começou a acontecer, que mostra que o valor efetivamente está no relacionamento.
Com relação às informações das ofertas, como eu já falei, a gente tem documentações mais simples em relação aos conteúdos dos documentos, objetividade, clareza, mais liberdade nas ofertas restritas e privadas e menos interferência nos materiais, que é aquela questão da própria norma não pedir que você mande para o intermediário os teus materiais de marketing. Acho que vale lembrar, o próprio relatório de audiência pública traz isso, tem uma vedação expressa na norma falando que a gente não pode mandar extrato. O assessor de investimento não pode mandar extrato para o investidor. Extrato é um documento bem específico. Relatório gerencial não é extrato. Então, você está produzindo relatórios para o seu cliente, obviamente com os disclaimers necessários. A própria audiência pública traz isso, tá, gente? Não sou eu inventando. Só que não é o extrato, isso é um relatório gerencial dos seus investimentos, passa a ser uma possibilidade, que aí, eventualmente, você vai poder até ter uma conversa em que a corretora fala, não quero que você faça isso, tal, mas, pô, por que não quer? Né? Então, acho que tem aí mais leverage de negociação dentro dessa produção de materiais próprios. E aí a gente entra no papo do rebate. Tá? Porque eu acho que esse também, principalmente no mundo de fundos, tende a ser uma mudança muito, muito relevante. E aí vale pegar aqui um pouquinho de história, porque o rebate ele tem duas origens no mundo de fundos. Uma origem, que é a origem que todo mundo conhece, que a gente conhece, que é de distribuição, que somos nós aqui, ou uma corretora, vendendo um fundo para um terceiro, e pela venda deste fundo eu vou receber uma comissão, um rebate do fundo, de acordo com o patrimônio que eu trouxe. Ou seja, eu, como vendedor do fundo, sou remunerado por ter levado o dinheiro para o fundo. Só que já há algum tempo, ali no começo dos anos 2000, que a gente começou a ter cada vez mais alocador, mais gestor de fundos, você tem lá o gestor que investe em outros fundos, olhando e falando, pô, esse gestor aqui, toda vez que um agente autônomo ou uma corretora traz R$1 milhão para ele paga 25% da taxa para esse cara. Eu, como alocador, estou trazendo 50 pau e vou pagar FII cheio? E aí, ali no começo dos anos 2000, começa o tal do drama do dinheiro na mesa, do rebate. E esse drama do dinheiro na mesa é o gestor do fundo investido está disposto a fazer esse pagamento. Ele paga para o distribuidor, por que ele não vai pagar para mim? E se ele quer pagar para mim, por que eu não vou pegar esse dinheiro? Porque, no final das contas, se eu não fizer essa negociação, esse dinheiro vai ficar para o gestor, ele ganha tudo, ele estava disposto a não ganhar. Então, esses alocadores, os gestores dos fundos investidores, começaram a negociar esses rebates dos fundos investidos. E o grande lance de negociar o rebate do fundo investido, que aí é essa natureza de alocação, ou seja, o que está gerando essa remuneração é uma decisão de investimento e não uma venda, naturalmente é algo que prejudica a independência do gestor na decisão de investimento que ele está tomando. Porque se eu estou tomando, principalmente, e aqui até são duas variáveis do conflito. Uma primeira, que é, se eu, gestor, invisto no fundo A e fico com rebate, para mim, vale lembrar que quem gerou esse dinheiro foi o dinheiro do cotista. E eu estou trazendo esse dinheiro para mim, porque o que vai me impedir de escolher esse fundo aqui que me paga mais rebate do que aquele lá que paga menos ou não paga nenhum? Um drama um pouco parecido que eventualmente falam da gente, mas num nível de conflito absolutamente maior. Porque, como assessor, a gente pode até ter um fundo que paga mais, outro fundo que paga menos, mas quem decide é o cliente, no final das contas. No caso do gestor, não, é ele que está tomando a decisão. E ele, com esse poder de decisão, ele entra num nível de conflito absoluto, em que ele naturalmente está recebendo uma remuneração para tomar uma decisão de investimento. Então, em cima desse conflito, e aí, tem umas histórias muito engraçadas, porque até 2015 a CVM teve um posicionamento que foi, Ambima, você resolve esse negócio, cara, eu não vou resolver essa história de rebate. E aconteceu muita coisa nesse período, onde o que a Ambima estava querendo, e na época Ambid, Andima, era vedar a reversão de rebate do fundo investido para o investidor. Era obrigar que o gestor do fundo investidor ficasse com o dinheiro. E o proibido seria eu colocar na carteira do fundo investidor, porque, teoricamente, esse fundo investidor pode ter um cotista que sai num mês e outro que entra no mês seguinte, e aí o rebate que o cotista que já saiu gerou vai ficar para o investidor que entrou depois, a tal da transferência de riqueza, que normalmente é uma das desculpas que você dá quando você não sabe muito bem o nome do problema. Mas, em cima dessa discussão, durante muito tempo, o mercado de wealth achou que o problema era do mercado de wealth, e dois, tinha uma boa parcela do mercado que defendia não devolva o rebate para o fundo investidor. E aí, em 2015, a CVM falou, beleza, ninguém resolveu essa tramóia, então quem vai resolver sou eu, e resolve como? Vedando de forma quase absoluta que o gestor ou partes relacionadas a ele fiquem com o rebate do fundo investido. Falando, você tem que devolver para o fundo.
e dando até um caminho operacional, onde o fundo investido pode pagar diretamente para o fundo investidor. E aí, como eu falei antes, com aquelas duas exceções. Se for profissional e FIDER Espelho, beleza, você pode ficar com o rebate, desde que, inclusive, no fundo para profissional, você assine um terminho lá, você não, né, o cliente, assine um termo falando, eu sei que você está conflitado. Esses termos deliciosos que a CVM sugere para a gente pegar a assinatura do investidor. Mas ela traz a exigência da reversão para a carteira do fundo investidor, e ele traz exceções, como eu falei, dos fundos espelhos e dos fundos para profissionais, e aí vale dizer, na carteira administrada já não tinha essa exceção, porque a carteira administrada também é geradora de rebate, porque eu tenho um gestor ali. E aí, nesse caso, já não tinha exceção do profissional. A gente achava que o caminho possível da CVM era a CVM liberar na carteira administrada, e o que aconteceu no 175 é exatamente o oposto, acabou o rebate. Acabou parte relacionada do gestor do investidor ou o próprio gestor do investidor ficar com rebate. Se uma decisão de investimento gerou dinheiro, gerou comissão no investido, esse dinheiro é do investidor, esse dinheiro não é do participante. Ou seja, se a gente está preocupado com abrir remuneração, tem um pedaço do mercado que está bem preocupado com perder remuneração, porque tem muito gestor que ainda opera desse jeito. Então, a gente tem aqui, por isso, o REP Independence Day, onde a CVM forçou a independência e tirou qualquer elemento que possa prejudicar a independência, o quê? Na decisão de investimento do gestor. E é importante contar essa história porque ela coloca um pouco mais em perspectiva o que está acontecendo com a gente. Porque se a gente quiser olhar só para, agora eu tenho que abrir minha remuneração e do resto está todo mundo conflitado, vai ser um pouco mais complicado, mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é a CVM, em alguns casos, fechando completamente o cerco para o conflito. Ou seja, nem no investidor profissional mais eu vou poder ficar com rebate, que era algo comum na tal da indústria de wealth. Quando a gente vai para o rebate do distribuidor, um pouco na linha do que o próprio Felipe já tinha falado, a gente sai de um cenário, né, pré-2015, que é o FII de distribuição. Ele só era transparente nas ofertas públicas, que aí a gente tem aquele item do prospecto custos da oferta, um negócio um pouco amplo, mas estava lá, divulgado, mas isso exclusivamente nessas ofertas públicas que tem prospecto de fundo fechado de determinados ativos. Quando a gente vai para outros ativos, como fundos abertos, por exemplo, está tudo dentro da taxa. Tá, entre aspas, não está escondido, né? Porque era simplesmente o negócio, a forma que a gente negociava. O cliente sabe quanto ele está pagando, mas ele não sabe como as partes estão dividindo, seja administrador, gestor e distribuidor. Então, como eu falei, remuneração estava usualmente embutida na taxa dos produtos. E aí a gente começa em 2017, naquela discussão que veio para a BAE, de, então agora eu quero que abra a remuneração do assessor. E eu lembro que eu estava nesse front de discussão na época, eu falei, a do assessor? Me parece que a fonte do conflito é a negociação do intermediário. Porque eu posso ter, muitas vezes, o intermediário recebendo muito mais, mas repassando muito menos. E aí a remuneração do assessor ser menor ali não vai significar nada. Dentro da ótica, que é qual? Da CVM, e aí agora não no mundo assessor, e sim no mundo intermediário. Se você mostrar para o teu cliente que dentre as opções que você está vendendo para ele, uma paga tanto, outra paga tanto, outra paga tanto, isso é uma informação importante para o cliente tomar a decisão de investimento dele. E aí aqui, com o risco de estar sendo extremamente reducionista, normalmente um ativo que paga mais é o ativo que tem mais dificuldade de ser vendido. E ele tem dificuldade de ser vendido por quê? Tem menos trajetória? Tem menos consistência? Não sei. Mas normalmente não são os melhores. Assim, dá para presumir muito motivo ruim se pagar um rebate muito alto e muito motivo bom para se pagar um rebate muito baixo. CVM quer que o investidor tenha essa capacidade de avaliar. Só que aí agora ela faz o quê? Vou pegar por aqui. Primeiro, intermediário. Isso aqui já era mais ou menos assim por causa de BSM. Tá? Intermediário vai ter que colocar no site um reporte qualitativo de remuneração, que é uma questão formal. Olha, quais são as formas de remuneração que eu tenho? Percentuais de taxas, de fundos, spread, conceito. Tá? Na hora da distribuição, no momento da distribuição, eu faço o reporte quantitativo. Deste ativo eu estou recebendo X%. Eu, como intermediário, tenho esse FII aqui de distribuição nesse ativo, aberto, na hora que eu estou distribuindo. E depois o tal do reporte trimestral, feito para o investidor pelo intermediário, onde eu estou mostrando toda a remuneração efetivamente recebida pelo intermediário, mostrando o que foi para o assessor e dividido entre modalidades de investimento. Ou seja, deixando muito claro quanto que o distribuidor está recebendo para fazer esse trabalho. Além disso, como eu já falei, a gente tem a 175 pedindo a taxa máxima de distribuição, e assim, também esse é um ponto, já está começando a ser um pouco mais digerido pelo mercado, mas ainda parece que não foi totalmente.
que não faz parte mais da taxa de gestão, e o que sempre possibilitou esses rebates exorbitantes era o fato de que estava lá dentro e ninguém sabia a diferença. A CVM, no relatório de audiência pública da 175, fala: se você tem um fundo que cobra 2% e desses 2%, 0,30 está indo para o gestor e 1% está indo para o distribuidor, eu acho que você tem que parar para pensar. Você é investidor. Assim como você está investindo num fundo de 2%, em que 1% é do gestor, 30% é do distribuidor, isso talvez queira dizer alguma coisa na comparação entre esses dois. Só que agora não é uma história, e acho que isso até fica um pouco ruim, tá, particularmente, em que eu pego lá e falo, olha, a taxa do fundo é 2% e desses 2% tanto vai para a gestor. Não, eu nem faço o acúmulo dos 2%. O administrador ganha 0,10, o gestor ganha 1,5, o distribuidor ganha tanto. Eu não faço a taxa consolidada disso. E uso o quê? A tal da taxa máxima de distribuição. Por que taxa máxima? Porque se presume que dentro de um mesmo fundo e uma mesma subclasse até, que também é uma mudança da norma, eu vou ter vários distribuidores, como se não existissem feeders espelhos. E aí aqui a gente tem um trade-off que vai ser bem legal de ver. Por quê? Porque se o distribuidor quiser que a taxa dele não fique tão explícita, o ideal é que ele esteja distribuindo a mesma subclasse que outros distribuidores. Vai ter que estar no mesmo administrador, todos os fundos, não tem feeder fund, não tem fundo espelho, que aí eu passo a ter uma taxa máxima de distribuição, sei lá, de 1%, onde eu tenho uma corretora cobrando 0,20, outra cobrando 0,50 e outra eventualmente cobrando 1, e eu não sei quem é quem. Então, o tipo de mudança que vai ter que ser feito na indústria para que isso não seja um problema para a corretora envolve desfazer o que a gente vem fazendo nesses últimos tempos, que é a estruturação dos feeders espelho, que traz o problema da portabilidade. Então, assim, eu achei very clever aqui da CVM ter trazido isso. Vale dizer, a Ambima foi absolutamente contra, o mercado foi absolutamente contra durante todo o processo de audiência pública. Foi até feita uma sugestão, poxa, se sair da taxa de gestão, eu não preciso divulgar a taxa máxima, a CVM não deu conversa. Agora é isso, taxa do distribuidor está à parte. E aí, finalmente, como a gente já falou, a própria 178 obrigando vocês a divulgar a remuneração de vocês caso o cliente solicite. Então, você vê que a CVM entendeu o negócio. Porra, o problema não está no assessor. Se eu for olhar para algum problema nessa remuneração, ela está no intermediário. Então, o intermediário tem que dar voluntariamente e o assessor tudo bem. Quando pedir, ele pode dar. Mas é muito legal ver que a gente conseguiu mudar a lupa. Porque a lupa estava no assessor, não estava no intermediário. E aí a gente finalmente conseguiu ter aí uma visão mais ampla e mais justa dentro dessa lógica de abertura de remuneração. E aí aqui, como slide final, para a gente entrar eventualmente numa conversa maior, a gente pensar o que são então esses possíveis impactos dessas mudanças, porque a balança mudou. A balança que estava com peso ali, o peso veio para cá. Abriu o player, abriu o rito, abriu a informação, tudo muito mais flexível, mas o peso todo agora veio transparência de informação, abertura de conflito de interesse, ou mais do que abertura, mitigação completa de conflito. É uma lógica meio, beleza, eu vou deixar mais gente participar, mas vou reduzir a chance de problema. E, de alguma forma, alguma visão, e aqui também é mais feeling meu, de que a CVM está dando um pouco mais de trela para a capacidade do investidor brasileiro. Né? O lance do nosso mercado ser assimétrico, e até a lógica de proteção da CVM, vem com uma coisa meio parecida com a da Europa, que é, vamos presumir que o investidor não faz ideia do que ele está falando. Até porque, e isso não é um problema do investidor, eu sempre falo isso, é um problema do currículo escolar brasileiro. Né? A gente só vai aprender essas coisas para se a gente for fazer economia, que é justamente a parte vendedora do mercado. Então, nessa ótica, parece que a CVM deu uma avançada na linha de estar um pouco mais tranquila com relação àquelas proteções bravas que a gente tinha para o investidor e achando que a informação, se for feita de uma forma clara, concisa, vai dar informação suficiente para o investidor saber lidar com os conflitos e entender o que está acontecendo dos investimentos que ele faz. E aí os possíveis impactos, como a gente já falou aqui um pouquinho, desses grandes pontos. Né? A reversão obrigatória de rebate. E aí aqui um pouco mais no mundo de fundos. Quando a gente olha para a reversão obrigatória de rebate, eu não tenho mais nenhuma exceção, para que diabo que eu vou negociar rebate? Por que eu vou entrar nesse maluquice operacional que é reverter rebate de fundo investido para investidor? Porra, como fundo investido eu já vou criar uma subclasse específica com rebate descontado, porque aí acaba o drama do dinheiro na mesa, não tem mais esse drama. Agora a única coisa que tem é uma classe para buy side e uma classe para sell side. Sempre achei que essa seria a possível solução. Se o mercado vai fazer isso, não sei.
Mas aqui, o caminho que está trilhado e que seria o mais, não sei se adequado, ou que vai resolver a vida de muita gente, que vai ser menos custoso, mais eficiente, é o da criação de subclasses que sejam destinadas especificamente para fundos investidores, que ao invés de ser 2+20, já é 1,75 com 15. E aí aqui uma pequena digressão. O que é subclasse? Os fundos de investimento agora com as novas regras, e tem lei de liberdade econômica, foi uma mudança muito doida que aconteceu, eles podem tanto constituir classes que tenham patrimônios segregados, então isso é toda uma nova linguagem. E a classe com patrimônio segregado é um fundo por si só. Tanto que uma coisa que eu sempre falo é, eu nunca vou montar um fundo com 2 classes com patrimônio segregado, eu prefiro ter 2 fundos, porque eu vou ter o mesmo trabalho nas 2 classes, só que com um trabalho adicional de garantir que uma não contamine a outra. Porque se uma contaminar a outra, eu perco a segregação, vira tudo uma coisa só e eu começo a botar em risco um monte de investidor que, teoricamente, não tinha um a ver com o outro. Então, a classe é uma separação do ativo. Os ativos segregados é um fundo específico. Se eu tenho 2 classes no mesmo fundo, eu tenho 2 fundos, dentro do que é o fundo hoje. E o que é a subclasse? A subclasse é a separação só do passivo. O ativo é o mesmo, que aí, teoricamente, está na classe. Isso até é uma coisa muito ruim, porque hoje, se você quiser fazer um fundo de classe única, você não pode falar que ele é só um fundo. Você tem que falar que ele é um fundo de classe única. Porra, para que eu tenho... Deixa eu chamar só de fundo. Mas, enfim, ele é um fundo de classe única, tem os mesmos ativos, e esses ativos vão ser todos ligados a diferentes subclasses que vão ter diferentes termos. Quais são os termos possíveis de serem variados na subclasse? Taxa de administração e performance, liquidez do fundo e público-alvo. Ou seja, e até público-alvo foi uma sugestão específica que eu fiz na nota de audiência pública, para quê? Para que eu possa ter uma subclasse para uma corretora específica, ao invés do fundo espelho. Só que com a subclasse, para a corretora específica, eu simplifico a estrutura, mas eu continuo ficando no drama da corretora de, vai abrir minha remuneração. No FIDER espelho vai continuar abrindo. Mas, de qualquer forma, com esse advento aí da subclasse, a gente tem a chance, e aí vai ser curioso ver se a gente vai aproveitar ou não, de limpar uma penca de estrutura do mercado. Porque olhar para uma estrutura de um fundo com 18 fundos espelhos em cima é muito custo a mais para o investidor. Não faz sentido a gente ter isso quando a gente passa a ter essa opção. Então, de novo, possivelmente com essa lógica de reversão de rebate obrigatório, a gente pode ter a subclasse destinada apenas a outros fundos já com rebate descontado. Qual que é o efeito disso? Acabou variação entre casa também. Então, é como se o gestor do investido falasse, eu pago o mesmo rebate para todo mundo, como eu pago o mesmo rebate para todo mundo, é um corte só que eu vou fazer, vai ser 25% da taxa. Além disso, taxa máxima de distribuição, como a gente já falou, né? Se a gente tiver a manutenção dos espelhos, isso abre o preço do distribuidor, exceto com todos os distribuidores na mesma subclasse, eu vou repetir, vamos imaginar todo mundo falando, quer saber? Então eu não quero mais o FIDER espelho aqui, eu não quero mais o FIDER espelho na corretora lá, vamos todo mundo para a Mellon, e todo mundo vai ficar na mesma subclasse. Também vai ser uma coisa curiosa de ver o comportamento do intermediário quando isso se mostrar como a única opção dele. E aí, aqui de novo, você tem um investidor que vai olhar para o fundo e o mesmo fundo custa 1,70 na corretora A e custa 1,50 na corretora B. Por que ele vai escolher o de 1,70? E aí a gente vai começar a falar de CX, aí a gente vai começar a falar de qualidade de serviço. Aí a gente começa a entrar em toda uma outra seara em que vocês, que vão ser diretamente impactados pelo preço que o intermediário está praticando, vão ter que convencer que é melhor lá do que aqui por causa de outras coisas que não única e exclusivamente a diferença de preço. Porque hoje vocês não têm esse problema, hoje é 2% para todo mundo. Porque está tudo embutido dentro da taxa. Ninguém está vendo quanto o distribuidor está recebendo e isso não faz diferença para o investidor, o custo para ele é o mesmo. Então, vale talvez começar a ter essa conversa também com os intermediários. Como é que vocês vão fazer com isso aqui? Porque dependendo do intermediário que você trabalhar, ele pode ser mais caro para o teu cliente. E, eventualmente, o teu cliente parar de trabalhar com você por causa do preço do intermediário que você trabalha, e não do teu. Além da questão da abertura de remuneração, né? Pensar nessa aqui. Qual que é a tendência de precificação do setor quando tudo fica público? E aqui é uma pergunta que eu não tenho resposta. Um setor que não tem publicidade nenhuma em remuneração vai para o outro extremo. Qual é a tendência do preço? É uma tendência de uniformização? Uma tendência de padronização? De novo, o que vai justificar a diferença de um e outro? E aí aqui vale um paralelo. A gente, no mundo da gestão, tem que lidar com isso aqui dentro da lógica do best execution, que é uma regra que o gestor tem que ter, que, eu tenho que explicar por que eu escolhi a corretora A e não a corretora B,
E a própria norma, na hora de fazer um trade pelo fundo, e a própria norma fala, ó, não pode considerar só preço. Você tem que considerar a estabilidade do sistema, a qualidade. É uma avaliação subjetiva que o gestor tem que fazer na hora de escolher a corretora. E eu devo dizer, é difícil pra caramba fazer esse negócio. É muito difícil conseguir pegar na filigrana qual é a diferença entre os intermediários para que eu tome a decisão correta. Esse papo, que já é difícil para quem está no mercado, passa aí para quem não está, passa aí para o investidor. Ou seja, o que vai... Pô, não, essa corretora é mais estável. O que isso vai significar para o teu investidor se ele não for um trader? Então, de novo, conversa muito relevante sobre preço para acontecer. Aqui, uma percepção de amadurecimento do mercado. Né? A gente tem mudanças de paradigma, como eu mostrei naquela história, muito relevantes, que removem esses excessos de proteção ao investidor, excessos que não me pareciam desnecessários. A gente tem um mercado, gente, que tem muito pouco tempo. Se a gente for comparar com lá fora, o nosso mercado ainda é muito novo. Então, é natural que a gente tenha começado com esse nível de proteção e que agora isso comece a afrouxar. Um mercado com muito mais gente na bolsa, com muito mais investidor, com a taxa de juros que tinha baixado. Né? Enfim, uma nova realidade em que a CVM estimula mais concorrência, inclusive em cima da presunção de que essa turma nova que está entrando, que não tem capital mínimo, mesmo assim vai comparecer se for necessário. Porque o que ela está fazendo é isso, aumentando a responsabilidade dos participantes que têm risco de crédito. Porque banco não tem, mas gestora tem, consultoria tem, assessor tem, porque você não tem capital mínimo exigido. E, finalmente, acho que um pouco na linha do que o próprio Felipe já falou, a gente passa a lidar com essa nova realidade, que era uma realidade que não era possível para a gente como instituição não financeira, que é eu ter dentro de um mesmo grupo econômico todos os serviços intelectuais que um banco de investimento tem, só que sem precisar ser uma instituição financeira. Dentro do mesmo grupo eu vou ter a asset, eu vou ter a consultoria, eu vou ter a assessoria, eu vou ter coordenação, M&A advisory, vou ter análise de valores imobiliários, tudo dentro da mesma... Óbvio que isso tudo significa Chinese Wall, segregação de atividade, diretoria de negócio segregada, eventualmente diretoria de back compartilhada. Não é, legal, virou festa, vou montar tudo isso aqui. Isso tem um custo, isso tem uma complexidade. Mas antes, esse combo só era permitido se eu fosse instituição financeira. E hoje a gente passa a ter a possibilidade de fazer tudo isso, menos atividade que é exclusivamente bancária, o que também, talvez eu fique emocionado demais com isso, nossa, que mudança muito louca, tal, mas, porra, é uma puta mudança se a gente for olhar como a legislação era antes e como ela passa a ser agora. A própria CVM e o regulador, o legislador brasileiro, reconhecendo o amadurecimento do nosso mercado, o avanço da qualidade do investidor e o avanço da qualidade dos participantes. Porque, assim, isso aqui não é feito sem a própria CVM olhar e falar, essa turma amadureceu, o prestador de serviço, inclusive. O mercado se sofisticou e muitas vezes a gente viu que sofisticou o ativo, sofistica o player. Vou exigir mais compliance do gestor porque dá para comprar mais coisa. Hoje não. Hoje a gente passa a ter uma realidade em que a CVM não está fazendo muitos trade-offs aqui no aspecto de, eu estou tirando proteção daqui, então vou colocar lá. Não, eu estou tirando proteção porque eu estou confiando um pouco mais nesse mercado, eu estou um pouco mais seguro com a qualidade e o nível dos participantes que a gente tem. Então, isso tudo que aconteceu e essa mudança na balança é um trabalho que todo mundo aqui fez nesses últimos anos. Então, acho que mais do que a gente parabenizar a CVM e a ABAE, a gente tem que parabenizar a gente mesmo pela qualidade dos serviços que foram prestados nesses últimos anos, que deu essa tranquilidade para o regulador. Ainda mais quando a gente olha para a nossa profissão, para a profissão do assessor, que, era a mais maltratada nisso tudo e que agora atinge um status que é o status de todos os outros players, óbvio que ainda com uma outra diferençazinha, mas com um reconhecimento mais do que merecido. Esse era o papo, essas são as grandes mudanças que a gente vai ter no setor de distribuição, muita coisa ainda para acontecer. Essa própria realidade, por exemplo, da taxa máxima de distribuição entra em vigor só em outubro, então o mercado ainda está negociando, ainda está discutindo como tudo isso vai acontecer, mas a gente realmente entra numa nova era e vai ser muito bacana assistir tudo isso, principalmente com o tipo de player que a gente tem aqui, incluindo a AWZ.